Olá pessoal, aqui é o Leandro do canal do Akasha. Hoje falaremos da confiança que precisa haver e ser estabelecida entre consulente e oráculo. Lembrando que o oráculo não é aquele indivíduo que tudo sabe ou diz saber, não é a ferramenta que ele utiliza, seja o tarô, seja o búzios, seja runas, seja o que for nesse universo de oráculos. Oráculo é tanto a pessoa quanto a ferramenta. A ferramenta são os objetos, mas elas por si não conseguem exprimir ou traduzir as questões. Elas dão um indicativo segundo o escopo ou corpo de fundamento, de conhecimentos que o oráculo, que é a pessoa, traz. A capacidade dela de traduzir aquilo. Quando uma pessoa está em dúvida com alguma questão ou está buscando uma saída de uma situação conflitante que ela mesma criou ou que ela acha na frágil percepção dela da própria vida, que foi outras pessoas que criaram aquela situação embaraçosa e que ela é uma vítima, nós estamos ali para jogar um balde de água fria, é claro, no bom sentido, para que a pessoa possa rever determinadas formas de pensar, como ela recepciona e lida com o próprio sentimento ou com aquilo que a pessoa traz para ela ou projeta nela. Existe um antigo adágio que diz que se eu estou para receber um presente e a pessoa me traz um presente que eu não gosto, eu devolvo. Então eu tenho o direito de não aceitar aquilo que a pessoa projeta sobre mim, não é? Então se você percebe que existem pessoas que são invejosas, são ciumentas, possessivas, destrutivas, negativas, e você ainda continua estendendo conversa, lidando com as pessoas como se fosse supernatural aquela condição, você está colaborando para ter a sua própria ruína. Porque se uma pessoa não está se organizando mentalmente, sentimentalmente, é claro que vai ter um comportamento dissonante, discordante, confuso, bizarro. E aí, se você convive com aquela pessoa e tem um certo envolvimento, você se permite esse envolvimento, não tem como depois você vir com desculpas ou achar que o problema era somente outra pessoa. Então o tarô funciona trabalhando e mostrando às pessoas por meio do oráculo, que é a pessoa em si. Porque o oráculo, como eu disse, o oráculo não é a pessoa e também não pode ser somente o tarô ou a ferramenta. Ferramentas são objetos. O oráculo pode ser um local, pode ser um objeto, mas principalmente ele é uma pessoa. É aquele que traduz, que tem a capacidade de pensar sobre as imagens, sobre as coisas que podem fazer precipitar a capacidade anímica do ser de fazer prospecções, análise e criar construtos para demonstrar à pessoa de forma bastante clara e nítida aonde que ela está errando, aonde que ela precisa fazer ajustes. É claro que todo oráculo, todo tarólogo, ele também é uma pessoa imperfeita e está sujeito a erros. Mas quando a gente fala em confiança, confio, uma palavra composta. Com é conjunto, ou seja, junto de. E fio, ou linha, ou fio propriamente dito, é algo ao qual tem uma extremidade que termina em outra extremidade. São duas pontas. Um fio tem duas pontas. Então o nosso consulente segura uma ponta e nós estamos segurando a outra. Enquanto cada um estiver segurando na sua extremidade, na sua ponta, com firmeza, consegue-se ter uma objetividade e consegue-se ter uma prospecção, uma sinceridade no processo de troca. Porque, diferente de algumas terapias, o tarô ele é ativo. Então, começa se falando. Há uma fala, há uma oratória que precipita imagens. Pensamento forma imagem.
E o tarô trabalha-se com imagem. Os símbolos trazidos à tona e é falado à pessoa o que aquilo significa, embora muitas imagens são autorrepresentativas, elas já trazem em si uma história, uma historieta que é perceptível da pessoa perceber o que a pessoa está falando. Tem validade, não tem como a pessoa negar. Existe uma carta com uma imagem ruim, como que eu vou dizer que aquilo é bom? Se a imagem está demonstrando algo trágico, ou algo desconfortável, ou algo que possa envolver pobreza ou algum tipo de negatividade. Embora todas as cartas tenham luz e sombra, que é algo que a gente já tratou em outros temas, ela precisa sim ser traduzida, mas traduzida de forma sensata. Então uma carta que traz em si uma imagem nefasta, ruim, triste, ela não pode ser naturalmente totalmente boa. Então ela é autorrepresentativa. O próprio consulente, o próprio cliente nosso vai perceber que ali existe algo fora do lugar. Mas a questão não é esta, a questão é, se você não confia, ou seja, se você não segura na outra parte ou na outra ponta em que o tarólogo está segurando, nesse processo de relação, não há como haver sinceridade e acolhimento da sua parte enquanto consulente. E aí, por mais que o tarólogo se esforce, por mais que a gente possa ser eficiente, competente no que a gente faz, vai ficar uma coisa no meio do caminho, vai ficar coisas pendentes. A gente sente que a pessoa às vezes se bloqueia um pouco, porque ela ainda pensa, como às vezes acontece com a gente pessoa acha que vai vir no tarô para tirar mal olhado, para destruir a inveja. Não. O que os outros fazem é responsabilidade dos outros. A gente trabalha no tarô terapêutico para que você assuma as responsabilidades. Assuma as rédeas da sua própria vida. Se você percebe e analisa, mede e compara e chega à conclusão que aquela atitude vai desencadear coisas das quais você não quer lidar, você sente que se você lidar você vai se irritar, o tarô entra para te precaver, para dizer, olha só, o limite das suas questões está aqui, ó. Não extrapole. Caso contrário, extrapolando, você vai ter esse entrechoque, você vai sentir o refluxo das suas ações. Porque as nossas ações seguem um fluxo, só que esse fluxo tem um refluxo. Então a ação é reação. O ato de semear é livre. Nós temos liberdade de dizer se a gente vai plantar uma semente ou não, mas a partir do momento que a gente planta, a gente assume uma responsabilidade de colher. E a gente sempre colhe o que a gente planta. Jamais a gente vai semear laranja e vai colher melancia. Isso é impossível. Embora isso já seja clichê, essa fala, isso ainda precisa ser colocado em prática e a maioria das pessoas não estão fazendo isso. Então o tarô ele trabalha com um processo de refazimento da forma de pensar, uma destruturação ou uma viabilização de se fazer valer as relações pessoais e interpessoais para que as suas ações sejam no mínimo coerentes. Entende? Sendo assim, confiança, esse confio precisa acontecer constantemente durante a leitura. Eu já vi casos que as pessoas às vezes terminam a leitura e quer tirar foto, quer fazer outras perguntas ou quer levar aquele caso que foi tratado para outra pessoa. Devemos lembrar que o tarô, quando ele é tirado, ele é válido naquele momento, ele passa a ser um marco. Então, se você não se sente segura, se você não fez as perguntas todas que você precisava, se você sentiu que aquela pessoa não era idônea, então você não deveria ter ido nela. A partir do momento que você foi, você precisa estabelecer essa fé, mas uma fé racional, onde eu confio e seguro na outra ponta de acordo com a capacidade de firmeza e de idoneidade que eu consigo perceber na forma com a qual a pessoa segura ou mantém ou demonstra a sua capacidade e sua competência. De qualquer modo, se você ainda não está segura
com o tarô, assista os nossos outros vídeos para que vocês entendam o que de fato é. Então, nada mais dessas coisas de achar que tarô é coisa para trazer a pessoa amada, é para fazer fofoca, para dizer quem está de mal olhado com você, quando na verdade é você que tem que se precaver, você que tem que procurar enxergar o mundo de outra maneira. E o tarô está aí, o tarô terapêutico conosco, está para ajudar a pessoa a recriar a sua realidade, aparando arestas e fazendo todo um movimento de transformação. Entende? É do câmbio natural do tarô trocar coisas que não têm valor por coisas que passam a ter valor, mas valor para você. Então é um processo de encontrar o que realmente tem importância para você. É um acolhimento, um abraço que você dá na sua própria alma. Ok? Então é isso que nós tínhamos para dizer para vocês. Espero que vocês curtem, que vocês compartilhem e que vocês continuem acompanhando os nossos vídeos. Estamos aí com as nossas tiragens, com nossos serviços. Basta entrar em contato conosco com o número que aparece na descrição para agendar a sua leitura. Meu muito obrigado, até a próxima, tchau!